Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, bastante enigmático, o livro de Enoque. Olá, sim, um texto fascinante, né? Que mesmo sendo apócrifo para a maioria, ou seja, fora do cânone bíblico, deixou marcas bem claras até no Novo Testamento. Exato. A gente está usando aqui trechos dos livros 1 e 2 de Enoque, da edição revisada pelo Nelson Marins. A ideia é, tentar extrair as narrativas principais, as visões cósmicas. E entender por que ele continua relevante, né? É quase uma viagem guiada por anjos rebeldes, gigantes. Gigantes que comiam gente, julgamentos divinos, viagens celestiais. Bom, vamos tentar desvendar um pouco disso. Vamos lá. O livro já começa apresentando o próprio Enoque, né? Um homem justo, que andava com Deus, recebia visões, e o curioso é que ele diz que a mensagem não era para a geração dele. Isso, mas para uma geração remota, uma que viria num tempo distante. A mensagem inicial tem essa dualidade: bênçãos para os eleitos e justos. Aqueles que viveriam no tempo da tribulação. Exato. E, por outro lado, um aviso bem forte sobre a vinda de Deus para o julgamento. O texto descreve Deus descendo no Monte Sinai com dezenas de milhares dos seus santos. É uma imagem poderosa. E com um tom de temor, né? Mas, ao mesmo tempo... Tem a promessa para os eleitos, né? Paz, clemência, diz que todos pertencerão a Deus, serão felizes e abençoados. E essa parte do julgamento é a que Judas cita, né? Lá no Novo Testamento. Exatamente. E para reforçar essa ideia de ordem divina versus a desordem humana, o texto contrasta a obediência da natureza, estrelas, estações, árvores, tudo seguindo o seu curso, com a desobediência das pessoas. Sim. Criticar a impaciência, a transgressão, a calúnia contra Deus. Tem aquela frase forte: tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. Mas para os justos, a promessa é de luz, alegria, paz, herdar a terra e receber sabedoria. Essa base de ordem e justiça versus caos e punição é fundamental para entender o que vem depois. E o que vem depois é talvez a parte mais famosa, né? A história dos anjos que se rebelaram, os gigantes. Como isso começa? Começa com os anjos, os filhos dos céus. As notas do Marim chamam eles de sentinelas ou guardiões. Eles olham para as filhas dos homens, acham elas elegantes e belas. E desejam elas. Isso. 200 deles, liderados por um tal de Samiásia, fazem um pacto no Monte Hermon. O texto até diz que o nome Hermon vem de Eren, maldição, por causa desse juramento. Que era para tomar esposas humanas e ter filhos com elas. Uma decisão com consequências catastróficas. Eles não só se unem às mulheres, mas ensinam para elas coisas que não deviam. Sortilégios, encantamentos, divisão de raízes e árvores, conhecimentos proibidos. E o resultado dessa união são os gigantes, os Nefilim. A descrição é chocante. Muito. Gigantes de 30 côvados. Isso dá uns 15 metros de altura, imagina. 15 metros. Que devoravam toda a produção humana. E quando a comida acabou... Aí eles se voltaram contra os próprios homens. Exato, para devorá-los. Atacavam animais, bebiam sangue. Um caos total. Violência pura. E não era só a violência física, né? Você mencionou os ensinamentos proibidos. Sim, outros anjos entraram na história. Azaziel, por exemplo, ensinou a fazer armas, espadas, escudos e também cosméticos. Usar pedras preciosas, tinturas, basicamente alterando o mundo. Mexendo com a ordem natural das coisas. Isso. Outros ensinaram feitiçaria, astrologia, observar os céus para prever coisas. Na lógica do livro, esses ensinamentos são a raiz da impiedade, da fornicação, da corrupção que se espalhou. E o clamor das pessoas destruídas chega até o céu. Chega. E aí entram os arcanjos. Miguel, Gabriel, Rafael, Suriel e Uriel. Eles meio que levam o caso para Deus, sabe? Detalham o que Azaziel e Samiasa fizeram, a contaminação, os segredos revelados, os gigantes enchendo a terra de sangue. E qual é a resposta divina? Imagino que não seja branda. Nem um pouco. É sentença.
Uriel é mandado avisar o filho de Lameque, que a gente entende como Noé, sobre o dilúvio que viria para limpar a terra. E os anjos caídos e os gigantes? Azaziel é o primeiro a receber a pena. Amarrado de pés e mãos, jogado na escuridão, num deserto chamado Dudael, coberto de pedras. Fica lá até o dia do julgamento, quando vai ser lançado no fogo. Pesado. E os outros? Samiasa. Samiasa e os outros anjos que juraram com ele são amarrados debaixo da terra por 70 gerações. Só depois disso vem o julgamento final e o confinamento eterno nas profundezas do fogo. E os filhos deles, os gigantes? A sentença para eles é peculiar. Eles são incitados a se destruírem uns aos outros em batalha. A descendência bastarda, como o texto chama. Então, uma destruição generalizada. Mas você mencionou uma promessa de restauração também, né? Sim, em meio a tudo isso, Deus promete purificar a terra, fazer a retidão florescer de novo, trazer paz, abundância e garante que não vai mandar outro dilúvio. É um ciclo completo. Queda, juízo e depois restauração. E qual o papel do Enoque nisso tudo? Ele só observa. Não, ele é ativo. Ele é chamado de Enoque, o escriba da retidão. Deus manda ele anunciar pessoalmente a sentença para sentinelas caídas. Diz que para elas não haverá paz nem perdão. Ele chegou a tentar interceder por eles? Não. Tenta, ele escreve uma súplica em nome deles. Mas Deus nega. Diz que eles nunca mais vão subir ao céu e que vão ter que assistir à destruição dos próprios filhos, os gigantes. E logo depois disso vem a visão da ascensão dele no capítulo 14. Uma das partes mais visuais do livro. Com certeza, é incrível a descrição. Ele passa por um muro de cristal, por fogo vibrante, chega numa primeira habitação celestial também de cristal, chão de fogo, teto com estrelas e querubins de fogo. E depois uma ainda mais gloriosa. Isso, uma segunda morada impossível de descrever direito, segundo ele, com um trono altíssimo, que parecia feito de geada, e rios de fogo saindo debaixo dele. E no trono? Alguém grande em glória. O texto chama de Ancião de Dias. O manto dele brilha mais que o sol, é mais branco que a neve. Nenhum anjo, nenhum ser humano pode olhar para ele diretamente. É nesse cenário que Deus fala com Enoque de novo. Exato. E ali Deus explica melhor a questão dos anjos caídos. Diz que eles eram espirituais, eternos, mas cobiçaram carne e sangue. E por causa disso, os filhos deles, os gigantes... Que nasceram de espírito e carne. Isso. Depois que seus corpos físicos morrerem, eles se tornarão maus espíritos sobre a terra. É uma explicação bem específica para a origem dos demônios, né? Como resultado dessa união proibida. Depois dessa visão, ele começa a ser levado em várias jornadas, né? Guiado por anjos como Uriel, Rafael. Ele vira uma espécie de explorador cósmico. Vê os depósitos das luzes, dos trovões, dos ventos. Vê onde ficam guardadas as bases da terra e do céu. E vê também lugares de punição. Mostra que até os astros têm responsabilidade moral nesse universo. Tem uma parte bem detalhada sobre a morada das almas dos mortos, o Sheol, no capítulo 22. Como é esse lugar? É bem interessante. Rafael mostra para ele um lugar com 4 divisões, como cavernas grandes. 3 são escuras, uma é clara. E para que servem essas divisões? Ali, as almas dos mortos ficam reunidas esperando o julgamento. A divisão clara, com luz e uma fonte de água, é para os justos. As outras 3, escuras, são para os pecadores, em diferentes graus de sofrimento, parece. Ele chega a ver alguém conhecido lá? Vê o espírito de Abel. E Abel está lá, clamando por justiça contra Caim, pedindo a destruição da descendência dele. É uma visão bem específica do estado intermediário, né, antes do julgamento final. Além disso, ele viaja para os confins da terra. Vê montanhas de pedras preciosas, vales... Isso, inclusive um vale maldito destinado aos que blasfemam. Vê rios de fogo, árvores perfumadas. E as árvores famosas do Gênesis. Também, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, lá no Jardim da Justiça, onde Adão e Eva comeram do fruto. Ele vê os portões do céu, por onde o sol, a lua, as estrelas entram e saem para regular o tempo. E o segundo livro de Enoque continua nessa linha de exploração? Continua.
Começa com outra visão de ascensão, com 2 anjos enormes, brilhantes, levando ele pelos céus. No primeiro céu, ele vê anjos que cuidam das estrelas, da neve, do orvalho. E nos outros céus? No segundo céu, mais anjos caídos, presos na escuridão, aguardando o juízo. Já no terceiro céu, ali fica o paraíso. O paraíso, como ele é descrito. Com árvores que dão frutos doces, a árvore da vida que é indescritível, onde Deus descansa quando visita o paraíso. Tem fontes de mel, leite, óleo, vinho e 300 anjos guardando tudo. Parece incrível, mas imagino que tenha o contraste, né? Tem. Ali, perto, também no terceiro céu, fica o lugar de tortura para os ímpios. Um lugar terrível, com fogo escuro, gelo, rios de fogo e anjos impiedosos como carrascos. Essa dualidade recompensa-punição está sempre presente. Mudando um pouco de assunto, a partir do capítulo 37 do livro 1, entram as parábolas de Enoque. O foco parece mudar mais para o futuro, para o julgamento, para uma figura central, né? Exatamente. São 3 grandes discursos ou visões. A primeira parábola, que vai até o capítulo 44, reforça o julgamento que virá. Os pecadores terão um fim terrível, o texto diz que seria melhor se nunca tivessem nascido. E os poderosos da terra? Serão destruídos, enquanto os justos, os eleitos, serão revelados e vão morar junto com os anjos. É nessa parte que ele também vê os 4 arcanjos principais e suas funções: Miguel, Rafael, Gabriel e Fanuel. E tem aquela passagem curiosa sobre a sabedoria. Isso! A sabedoria que saiu para morar entre os homens não achou lugar e voltou para o céu. Enquanto isso, a iniquidade desceu e achou morada fácil na terra. Uma imagem bem forte. Aí vem a segunda parábola, capítulos 45 a 57. É aqui que a coisa esquenta teologicamente, né? Com figuras bem importantes. Com certeza! Aqui fica muito interessante. Ele vê de novo o ancião de dias com seus cabelos brancos como lã, mas agora junto com ele tem outro, cujo semblante assemelhava-se ao do homem, cheio de graça. E quem é esse outro? O texto não deixa dúvidas. É o Filho do Homem, o eleito, o Messias. E o mais impressionante é que o livro diz que ele já existia em segredo junto com Deus antes da criação do mundo. Uma figura pré-existente. Isso é muito significativo para o desenvolvimento posterior de ideias messiânicas. Qual o papel dele? Ele é a própria retidão, vai revelar tesouros escondidos, ser o apoio dos justos, a luz das nações, a esperança dos aflitos. E no julgamento, o papel dele é central. Ele que vai julgar. Sim, ele vai derrubar reis e poderosos dos tronos, quebrar os dentes dos pecadores, julgar todas as coisas secretas. É ele quem senta no trono de glória para executar o julgamento. Essa parábola fala também de ressurreição. Fala! Diz que a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu. Os mortos ressuscitam para o julgamento e os justos que forem aprovados serão transformados, vão se tornar iguais aos anjos no céu. E os pecadores e os anjos rebeldes como Azaziel. Destruição final para eles. A parábola menciona de novo o dilúvio e o arco-íris como sinal da aliança, ligando tudo. E a terceira parábola, capítulo 58 a 69. O que ela traz de novo? Começa exaltando a felicidade dos santos na luz eterna. Depois entra mais em segredos da natureza. Relâmpagos, trovões, e aí menciona o Behemoth e o Leviatã. Os monstros primordiais. O que diz sobre eles? Que Deus os preparou, o Behemoth no deserto e o Leviatã no mar, para servirem de alimento no dia do julgamento. Uma ideia bem diferente, né? Diz que é para que a punição de Deus não seja em vão. Curioso. E tem mais alguma coisa marcante nessa parábola? Tem sim. O capítulo 69 fala de um juramento secreto, poderosíssimo, cujo nome é Bica. Ele foi revelado ao anjo Miguel. Um juramento chamado Bica. O que ele faz? Segundo o texto, é a força por trás de toda a criação. Foi por esse juramento que os céus foram estabelecidos, a terra firmada, o mar e o abismo contidos.
O sol, a lua, as estrelas, o clima, tudo funciona e se mantém em ordem por causa desse juramento. É um conceito bem profundo sobre a coesão do universo. Uau! E as parábolas terminam como? Reafirmando a glória do Filho do Homem, seu juízo final sobre todos os pecadores e anjos caídos que são amarrados com correntes e a paz eterna para os justos que vão habitar com ele. Saindo das parábolas, o texto muda de novo de assunto, né? Tem uma seção enorme sobre astronomia. O livro do Curso das Luminárias Celestes, capítulos 72 a 82. Exato. É basicamente um calendário solar super detalhado. O anjo Uriel, que revela Enoque, descreve um ano de 364 dias. 364 dias? Não 365. 364. Dividido certinho por portões celestiais, por onde o sol e a lua passam, regulando dia, noite e estações. Tem 4 dias extras intercalares, ligados aos líderes das estrelas. E por que esse calendário solar? O texto defende que esse é o sistema divino correto. Critica quem erra na contagem do tempo por usar outros sistemas, provavelmente o lunar, que era mais comum no judaísmo oficial da época. É uma afirmação de que esse é o jeito certo de marcar o tempo de Deus. Entendi. E logo depois dessa parte astronômica, vem outra sessão bem longa e complexa. A visão da história humana contada com animais. Capítulos 83 a 90. Essa é densa, né? Nossa, é muito densa. É uma alegoria que tenta resumir tudo, desde Adão e Eva até o fim dos tempos, usando animais como símbolos. Como funciona essa simbologia? Adão é um touro branco, Eva é uma novilha, Caim, que mata Abel, é um touro preto matando um vermelho. A linhagem justa de Sete é outro touro branco. E os anjos caídos e gigantes? Os anjos são estrelas que caem do céu. Eles se misturam com as vacas, as mulheres, e geram seres estranhos, elefantes, camelos, jumentos, que representam os gigantes, né? Que oprimem os outros animais, a humanidade. E a história de Israel vira uma história de... ovelhas. Exatamente. O povo de Deus são ovelhas. Noé é uma vaca branca que depois vira homem e salva a família, 3 vacas na arca. Abraão é outra vaca branca. Jacó é um cordeiro branco, seus 12 filhos são 12 cordeiros. E os outros povos? Os egípcios são lobos, os midianitas são jumentos. Moisés é uma ovelha que também vira homem para liderar as outras ovelhas na travessia do Mar Vermelho, um lago dividido. E continua assim. Reis, profetas... Continua. O templo é uma casa grande construída por um carneiro, Salomão. Davi é outro carneiro. Saul é um carneiro que não se comporta bem. A idolatria e a divisão do reino são ovelhas se perdendo. Os profetas são ovelhas enviadas para avisar, e muitas são mortas. E o exílio? E os impérios que dominaram Israel? O exílio é a casa queimada, a torre derrubada e as ovelhas sendo entregues a 70 pastores maus, que podem ser anjos caídos ou as nações opressoras. Esses pastores deixam as ovelhas serem devoradas por animais selvagens e aves de rapina. Águias, gaviões, corvos, representando os períodos de dominação estrangeira. Tem alguma menção à resistência, como os macabeus? Tem. Aparecem cordeiros com chifres, e um grande chifre se levanta para lutar contra as aves de rapina. É uma referência clara à revolta dos macabeus contra a opressão grega. E o final dessa longa alegoria? É o clímax, um último ataque dos inimigos, aí vem a intervenção direta de Deus. As estrelas caídas, anjos e os pastores infiéis são julgados e lançados num abismo de fogo. E depois do julgamento? Restauração total. Surge uma casa nova e maior, a Nova Jerusalém. As ovelhas sobreviventes, outras nações, se convertem. As ovelhas justas que morreram ressuscitam como ovelhas brancas. E finalmente vem o Messias. Como ele é representado? Como um touro branco com grandes chifres pretos. É o fim da história com a vitória final da justiça. Ufa, realmente uma viagem pela história. Chegando então na parte final do livro 1, capítulos 91 a 108. São as últimas palavras de Enoque, né? Para Matusalém e os outros. Isso. São exortações finais.
Ele reforça a importância de andar no caminho certo, evitar a opressão, a injustiça, alerta de novo sobre a punição que virá para a iniquidade. Tem o tal Apocalipse das Semanas aí também, né? Tem, no capítulo 93, é outra forma de dividir a história em 10 semanas simbólicas. Começa na época de Enoque e vai até o julgamento final e a criação de um novo céu na 10ª semana. E depois disso, mais advertências? Sim, vários ais. Ai dos ricos pecadores, ai dos opressores, ai dos idólatras, ai dos mentirosos. E um ponto muito interessante no capítulo 104, um aviso contra pessoas que iriam escrever livros errados baseados nas ideias delas, distorcendo a verdade original. Quase uma defesa da própria autenticidade do livro de Enoque, talvez. Faz sentido. E em contraste com os ais, tem promessas para os justos. Muitas. Que os nomes deles estão escritos nos livros do céu, que eles vão brilhar como as luzes do céu, que terão alegria eterna, que serão companheiros dos exércitos celestiais. O texto reconhece que eles sofrem na terra, né? Reconhece, fala das queixas deles, das lágrimas, mas assegura que a recompensa final compensará tudo. O livro 1 termina falando do nascimento de Noé, confirmando o papel dele na salvação do dilúvio e dando uma última pincelada no contraste entre a punição dos ímpios e a glória dos justos. E o livro 2, como a gente já viu, começa com a própria ascensão do Enoque. Bom, percorremos um caminho bem longo, né? Por esse texto tão denso, cheio de visões, simbolismos. Se a gente fosse tentar resumir os grandes temas que ficam martelando. Acho que a justiça divina implacável é um deles, né? Contra todo tipo de pecado, seja humano ou dos anjos. Essa luta cósmica entre o bem e o mal, ordem e caos, anjos bons e maus é muito forte. A ideia do conhecimento proibido como fonte de corrupção também é bem marcante. Com certeza. E a esperança no fim, né? Um julgamento final, essa figura do Filho do Homem pré-existente que vem para julgar e restaurar tudo. E a recompensa final para os justos. E por que é importante a gente olhar para um texto assim hoje, mesmo ele não estando no cânone bíblico da maioria? Porque ele nos dá uma janela incrível para entender a cabeça das pessoas, as crenças, as esperanças, os medos, naquele período do Segundo Templo judaico. As ideias dele sobre anjos, demônios, a origem do mal, o Messias, o calendário, a visão do fim dos tempos, tudo isso circulou muito. E influenciou outros grupos, né? Inclusive o cristianismo primitivo. Várias ideias que aparecem no Novo Testamento têm ecos aqui. Entender Enoque ajuda a entender o caldo cultural e religioso onde o cristianismo nasceu, e outras tradições também. Fica então talvez uma reflexão final para quem nos ouviu. Essas visões do Enoque sobre ordem, rebelião, destino, podem parecer coisa de outro mundo, literalmente. Mas será que elas não tocam em perguntas que a gente ainda se faz? Pois é. Como essas narrativas antigas sobre justiça, responsabilidade, a origem do mal, conversam com a nossa busca por sentido hoje. O que será que essa fascinação que textos como o de Enoque ainda exercem diz sobre a nossa necessidade humana de encontrar respostas para o sofrimento e um propósito maior para tudo isso?